Olá, queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra de graça com você e eu tenho certeza que essa palavra é mais uma das palavras que mostram a beleza, o esplendor que há no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Como esse Evangelho faz sentido e toca a nossa alma de ponta a ponta. Nessa palavra estarei falando sobre o ano do jubileu, um pouco sobre o ano do jubileu, um pouco sobre o dia de Yom Kippur. Porém, o tema que eu escolhi para essa mensagem é Eu sou Barrabás. O texto que eu te convido a ler comigo é Mateus, capítulo 27, do versículo 15 ao versículo 26. Ora, por ocasião da festa, aqui essa festa, queridos, eu vou abrir, era a festa da Páscoa. Então, a festa da Páscoa era chamada festa de peregrinação, aonde todos os judeus, chamados judeus da diáspora ou da dispersão, aqueles que saíram de Jerusalém, eram obrigados a vir para Jerusalém para adorar, porque era o ano de Yom Kippur, o sacrifício anual, aquele que nós sabemos que o sacerdote entrava uma vez ao ano dentro dos santos para oferecer o sacrifício. Nosso Senhor Jesus morreu exatamente nesta data, como o Cordeiro de Deus, imaculado, como sumo sacerdote, entrando no Santo dos Santos e sendo aceito por Deus, levando todos nós a ser aceito por Deus, pela justiça dele. Mas aqui também fala sobre o ano de Yom Kippur, que era o 50º ano, o ano sabático, onde havia remissão dos perdões, liberdade aos cativos e anunciar o ano favorável, aceitável do Senhor. Era tocado uma shofar, uma trombeta, e quando essa trombeta tocava, era anunciado o ano aceitável do Senhor. Eu vou continuar lendo. Costumava o governo soltar um preso, escolhido pelo povo, aquele que o quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, que se chamava Barrabás. O nome Barrabás é a junção de duas palavras gregas que talvez algum de vocês conheçam, é bem frequente. Bar é filho, Bartimeu, filho de Timeu, Bar-Jonas, filho de Jonas. A palavra, o prefixo bar em grego. E Abás, Abas, vem de Aba, de pai. Bar-Abai, o filho do papai, o filho do pai. Tão lindo isso, toda a simbologia. Versículo 17. Estando eles reunidos, Pilatos lhe disse: Qual quereis que vos salte? Barrabás ou Jesus, que diz ser o Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, eu abro parênteses aí, para mais um sonho descrito na Bíblia. Não, alguns sonhos descritos na Bíblia, a mulher de Pilatos. Vejam, não entres na questão deste justo, porque hoje padeci muitas coisas em sonhos por causa dele. Deus havia, nome da mulher de Pilatos, se eu não me engano, era Cláudia. Deus havia mostrado a ela em sonhos que Jesus era justo. Mas esse não é nosso assunto. Mas os principais dos sacerdotes e os anciões persuadiam ao povo que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe, qual dos dois quereis que vos solte? E eles disseram, a Barrabás. E Pilatos lhe disse, o que, pois, farei de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. O governador, porém, lhes disse, mas que mal tem feito ele? Mas eles gritavam, dizendo, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos, então, vendo que nada adiantava, antes faziam-se mais alvoroço, tomando água,
lavou as mãos diante do povo, dizendo: Inocente sou do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo a todo o povo, disse: Seu sangue caia sobre vós e sobre vossos filhos. Então soltou-lhes a Barrabás. E ele, tendo mandado açoitar Jesus, esse açoite que se fazia ante a crucificação, muitos dos condenados que eram crucificados, eles morriam, que iam para crucifixão ou crucificação, eles morriam antes, porque os açoites eram terríveis, e entregou para ser crucificado. Então, eu quero frisar o versículo 15 desse texto. Ora, por ocasião a festa, costumava o governador soltar um preso escolhido pelo povo. Como eu mencionei, essa festa tanto era a festa da Páscoa como era o ano do jubileu. Eu quero comentar um pouco sobre o ano do jubileu. E para isso eu vou ler um texto que está no livro de Levíticos, capítulo 25, versículo 8, 9 e 10. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49. Então no 7º mês, aos 10 do mês, farás passar trombeta de jubileu. Como já expliquei, a trombeta da alegria, a trombeta do favor, a trombeta da liberdade, do amor de Deus. E no dia da expiação, o dia de Yom Kippur, fareis passar a trombeta por toda vossa terra. Deus nos chamou para fazer passar a trombeta do jubileu por toda nossa terra. E santificareis o ano 50º. Note, o ano 50º era o ano da alegria do jubileu. Sempre, de 50 em 50 anos, havia a alegria do jubileu. E apregoará liberdade na terra a todos os moradores. Entre vós será o ano dos jubileus. E cada um voltará para a sua possessão, e cada qual voltará para a sua família. Vou ficar só até aqui. Então note, o que era esse ano do jubileu? Foi um ano instituído por Deus, aonde toda a terra que foi vendida por alguém que tivesse mal financeiramente, sua lavoura não tinha ido bem, seus gados, seus cordeiros, ele vendia sua terra. Mas no 50º ano, dali a 50 anos, essa terra voltava para ele. Não somente isso, mas a pessoa que ela caía em dívidas muito piores que isso, ela tinha o direito de se vender como escravo. É tão linda a palavra de Deus. E ela se dava como escravo, mas ela não era escrava permanente, porque quando chegava o ano do jubileu, 50 anos, ela voltava para sua casa e ela era liberta da escravidão. Esse basicamente é o ano do jubileu. Estou falando de formas rasas. Era o ano do perdão das dívidas, o ano da libertação, o ano do favor. Uma das coisas era o entendimento em relação à terra que tudo pertence a Deus e nada pertence ao homem. O judeu leva isso literalmente. Tudo pertence a Deus. É o entendimento que tudo vem do Senhor e volta para Ele. E a liberdade, somente Deus tem o poder para libertar o homem de uma dívida impagável. Ele não tinha como mais pagar. Então ele aguardava com muita ansiedade o ano do jubileu, porque no jubileu ele poderia voltar para casa, para sua terra, para sua possessão, completamente perdoado da dívida. O profeta Isaías, ele profetiza o ano do Senhor. Eu quero que vocês entendam. Ao pensar no jubileu, pense no ano do favor do Senhor, o ano da graça de Deus.
O profeta Isaías, que é o maior profeta messiânico da Bíblia, que mais faz menção direta à biografia do nosso Senhor Jesus, ao seu cotidiano, à sua crucificação, ao seu sofrimento, à sua vergonha, o vitupério e morte. E tantas coisas mais. Ele abre um leque em altas dimensões para que enxerguemos Jesus. E no livro de Isaías, capítulo 61, no versículo 1, Isaías diz algo muito interessante. Veja, Isaías é no Antigo Testamento. Então tem uma pequena menção aqui que não é dita por Jesus. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu o Senhor e enviou-me a pregar ou a pregoar as boas novas. O que é boas novas? É a grande alegria. É a chofar tocando a boa alegria, a boa nova, a boa notícia, a grande notícia, a maior notícia, a alegria, a notícia que mais vai me fazer alegre. É a boa nova. O evangelho, ele não pode ser pregado como acusação. O evangelho não é para ser anunciado para que aqueles que o ouvem se sentem como no banco do réu, sofrendo acusação. A chofar nunca tocou dessa forma. Isso não provém do jubileu. Nunca pode prover de um jubileu, de um ano de alegria, de um ano de favor, de um ano de liberdade. Boa nova, de grande alegria, e a restaurar os quebrantados de coração, e a proclamar, aleluia, liberdade aos cativos, e aos presos abertura de prisão. Versículo 2, e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Veja, Isaías fala uma palavra agora, uma pequena frase, que Jesus não diz, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Ele segue, e a ordenar em Sião acerca dos tristes, para dar esplendor em lugar de cinza, óleo de gozo ao invés de tristeza, veste de grande alegria em lugar de espírito angustiado, e serão chamados árvores de justiça, aleluia, plantados pelo Senhor, para que ele, o Senhor, seja glorificado. Ao irmos agora no livro de Lucas, no capítulo 4 de Lucas, Jesus, após a sua tentação, alguns costumam dizer que esse é o primeiro sermão do Senhor, é a sua primeira pregação. Vamos colocar assim, e vamos notar o que Jesus fala. Eu vou pegar o texto e vou ler Lucas 4, a partir do versículo 16. E chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito, eu vou abrir parênteses, Isaías 61, versículo 1. O que acabamos de ler. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e pregar liberdade aos cativos, e a restaurar a vista aos cegos, e pôr em liberdade todos os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E o Senhor Jesus, ao fazer isso, eu quero falar algo aqui. Ele fecha o livro e diz: hoje se cumpriu essa profecia aos vossos olhos. Por isso que muitos personagens bíblicos tiveram o prazer de ter contato com a graça, mesmo antes da crucificação e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Porque ao mencionar essa profecia e dizer que essa profecia se cumpre aos vossos olhos, ele instituiu o ano aceitável do Senhor, o favor de Deus para nossas vidas. Vejam, ao fechar o livro, ele não diz uma palavra que Isaías diz.
e o dia da vingança do nosso Deus. Ele não anuncia o dia da vingança, ele anuncia o favor de Deus. Então, o ano do jubileu era o ano do favor, o ano da libertação, o ano da paz, o ano da restauração, o ano da alegria, o ano que a chofar tocava para anunciar restauração a todos. Perdão de dívidas. Esse era o ano do jubileu, exatamente o ano que o nosso Senhor Jesus morreu. Então, ao explicar para vocês um pouco o que era o jubileu, agora a gente volta para o capítulo 27 do livro de Mateus, de Lucas, e eu quero frisar novamente o versículo 15. Por ocasião à festa, eles soltavam um prisioneiro. Ali estava Jesus e Barrabás. Jesus não tinha cometido pecado, Jesus era puro. Jesus era o Cordeiro Imaculado de Deus. Não cometeu injustiça, nem em ações, nem em palavras. E ao lado dele estava um prisioneiro. Alguns chamam de essênios, ou zelotes, me perdoe, não essênios, zelotes. Pessoas que surgiam em razões políticas contra o governo. Alguns o chamam de assassino, malvado, mau. Não sabem ao certo muito bem uma biografia sobre Barrabás, sobre o filho do pai. Mas uma coisa sabem, que ele era muito mau. Ele era um homem cruel que estava ali ao lado de Jesus, um justo e um injusto. Então Pilatos diz: quem soltarei? E a multidão: soltem Barrabás. E a Jesus, o chamado Cristo, o que eu faço? Crucifica-o. Veja, Jesus institui o jubileu, mas como ano e como festa da Páscoa, ele teria que ser o cordeiro, também que morreria, para que outros fossem perdoados, para que suas culpas passassem para esse cordeiro e fosse perdoado. E ali está Barrabás. Cristo ou Barrabás? Crucifica Jesus. A crucificação de Jesus e a sua morte não é algo que ele poderia simplesmente falar assim: eu posso e eu quero evitar e eu vou evitar tudo isso. Não, a Bíblia diz que ele foi obediente até o final, até a morte, porque ele tinha um propósito. Ele dizia: minha vida ninguém a tira, mas eu a dou. Como ovelha muda é levado para o matadouro, e como um de quem os homens meneavam a cabeça, era cuspido, injuriado, maltratado, açoitado. Mas ele diz: a minha vida eu a dou. E ele está dando ali como uma troca por um homem cruel, assassino, rebelde político. E ele está dando sua vida. Vocês conseguem enxergar a troca? Quem é Barrabás? Barrabás sou eu. A Bíblia diz que Deus prova seu amor para conosco, em que enviou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Jesus podia passar um pensamento: mas ele nem me reconhece, ele nem me vê, ele nem percebe o favor que eu estou fazendo por ele. Não, o pensamento de Jesus foi: eu dou a minha vida por eles, ainda que eles não percebam, ainda que eles não entendam, ainda que eles não me reconheçam, eu dou a minha vida por eles. Note, de forma nenhuma Barrabás poderia adquirir liberdade, de nenhum esforço dele, de nenhuma justiça dele, de nenhuma ação que ele fizesse poderia proporcionar liberdade a Barrabás. A mim, eu sou Barrabás, porque Jesus morreu por mim quando eu era ainda pecador. Jesus não morreu por este homem hoje que caminha no Evangelho. Jesus morreu por mim, sendo eu ainda pecador.
Eu sou Barrabás. Ali é a tipificação desse versículo. Ali está um pecador que não reconhece o favor de Deus, que não reconhece o amor de Deus, que não reconhece o jubileu do Senhor, um favor indo para a vida dele, um favor imerecido, uma boa nova de grande alegria. Ele podia voltar para casa, para os seus e dizer: eu estou completamente perdoado, mas o que você fez? Você só é pecador. Eu não fiz nada, mas é porque me trocaram por um homem chamado Jesus. Eu quero finalizar aqui para não ficar muito longo e dizer para vocês: eu sou Barrabás, você é Barrabás, porque nosso Senhor Jesus trocou toda a justiça que havia nele e imputou em nossas vidas. E agora nós vivemos um favor de grande alegria, um favor de grande júbilo. Da palavra jubileu deriva-se a palavra júbilo, alegria, festa. E hoje eu vivo em júbilo, em festa, não pelo que eu fiz, mas foi uma troca. Foi o Cordeiro substituto de Deus. Foi ele que proporcionou toda a alegria para minha vida, para minha casa, para minha família. Então, hoje, a minha boca, o meu chofar, proclama o ano aceitável do Senhor. Proclama a liberdade aos cativos, a paz e a alegria. Que Deus vos abençoe, queridos. Amém.